Olá para todos, eu sou o professor Gustavo e vocês estão no Projeto Estudando, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou começar uma nova série aqui no canal, na verdade eu vou organizar um pouco mais o canal, porque a gente vem sempre falando sobre a relação entre cultura pop e a história, só que eu acho que a gente tem que também fazer um pouco mais de didática. Então, pelo menos uma vez por mês, pretendo colocar um vídeo diretamente ligado a um conteúdo de sala de aula mesmo, do livro didático, tanto para o ensino médio quanto para o ensino fundamental. E a ideia é seguir o cronograma escolar. Aqui no vídeo mesmo, aqui no nosso canal, a gente vai seguir o cronograma escolar desde da primeira matéria do sexto e do primeiro ano e até chegar nas últimas matérias do nono ou do terceiro ano, que são consequentemente matérias mais contemporâneas. É lógico que a gente tem uma quantidade absurda de material ligado à contemporaneidade. Então, para matérias mais antigas, esse material vai ser mais escasso ou ele vai estar sempre ligado a uma série de observações que a gente deve tratar, né? Segundo a maioria dos livros didáticos, o primeiro conteúdo que está relacionado para ser passado em sala de aula no sexto ano e no primeiro ano é a origem dos primeiros hominídeos. Então, no caso, o professor de história geralmente ele passa muito rapidamente pelas ideias de origem da vida e de evolução, o que acaba gerando um problema, na minha opinião, na minha concepção, tanto para o professor quanto para o aluno. É claro que, como nós não somos professores de biologia, nós não nos aprofundamos nesses temas, fica mais complicado da gente passar determinadas coisas em sala de aula. Mas é necessário ter um mínimo de compreensão sobre a teoria da evolução, sobre os processos da evolução do gênero Homo, para poder ensinar, para poder explicar. E isso, muitas vezes, é muito distante do cotidiano do professor. Acaba que essa matéria fica muito ignorada pela maioria dos professores e eu acho que tem que ser dado um pouco mais de atenção, até porque eu próprio conheço diversos professores, diversos colegas que ou não entendem a evolução ou não aceitam como ela oferece explicações para tudo. E é lógico que aqui a gente tem uma problemática muitas vezes que tange a concepção religiosa, que deve ser necessariamente colocada de lado. O aluno, bem como o professor, ele tem todo o direito de ter as suas concepções religiosas, mas a sala de aula é um espaço de ciência e de saber. O aluno ele vai aprender criacionismo, ele vai aprender as concepções religiosas na sua igreja, na sua localidade específica para isso. Dentro de sala de aula, com respeito, sem dizer que uma coisa existe e outra coisa não existe. O professor tem que ensinar evolucionismo, tem que ensinar as teorias da evolução do gênero Homo, que são importantíssimas para a compreensão do início da história. Você só consegue compreender como o homem chegou a criar uma civilização se você compreende as passagens que levam à evolução do gênero Homo até que ele cria a primeira civilização. E aí a gente tem um sério problema. Em primeiro lugar, que todo filme, ele na verdade fala sobre o momento em que ele foi criado. Se eu faço um filme hoje sobre o século XVIII, eu não vou estar falando somente sobre o século XVIII. Eu vou estar olhando o século XVIII a partir do meu olhar atual e a partir das minhas percepções atuais. Então isso acaba alterando a forma com que a gente vai representar esse século XVIII. Ele é o século XVIII, o segundo século XXI. Então, quando você pega um filme mais antigo, mesmo que seja um filme que olhe para trás para a história, muitas vezes ele vai estar carregado de preconceitos, ele vai estar carregado de visões muito estreitas. E todos os filmes e todas as obras que a gente for falar sobre primeiros hominídeos vai estar ligado também a essa concepção. Então aí você tem uma lente religiosa que pode embaçar essa percepção, você tem uma lente científica, porque existem avanços científicos que possibilitaram uma explicação melhor das coisas. Provavelmente a ciência tem avançado muito no período em que eu fui aluno, no período que eu sou professor do ensino fundamental, principalmente, para dar uma questão de tempo. E você ainda tem essa questão ideológica, a questão do cineasta, a questão do autor do livro, da revista, do videogame, do que seja. Então você tem que ter em mente todas essas nuances no momento de aplicar em sala de aula. É lógico que a gente pode sim usar
o filme, usar a cultura pop para poder demonstrar para esse aluno como existia, como funcionava esse universo. E ainda mais quando a gente está tratando de um universo que é tão distante, mas tão distante, tanto temporalmente como imageticamente, para ele poder ancorar a forma de pensar dele. Onde muitas vezes esse gênero homo ele vai estar, pela aparência física, mais próxima do macaco do que do hominídeo atual, do hominídeo mais presente. E aí a gente tem filmes que tratam essas histórias de maneira muito superficiais, ou muito erradas, ou muito culturais. Primeiro falando sobre a própria concepção da vida. Você vai ter filmes que vão falar sobre a concepção da vida que são extremamente filosóficos. 2001, Odisseia no Espaço, o Árvore da Vida. São filmes que são interessantíssimos, são belíssimos, são maravilhosos, mas que exigem do espectador determinado desprendimento e interpretação filosófica. Então não é qualquer aluno, não é qualquer pessoa que vá poder, primeiro, se divertir com aquilo e, segundo, alcançar aquela reflexão. É lógico, se você que está vendo esse vídeo, está estudando para o Enem, está buscando de alguma maneira essa compreensão, ou mesmo é uma pessoa só interessada em história, eu recomendo que você veja 2001, Odisseia no Espaço, ou o Árvore da Vida, ou outros filmes que falam sobre o tema. Só que eles não são exatamente o necessário para a compreensão dessa disciplina em si, dessa matéria em si, dentro da disciplina histórica. E existem também os filmes de comédia ou animações que tratam de maneira muito errônea. Na verdade, no início do cinema você vai encontrar diversos filmes que ainda colocavam dinossauros e hominídeos juntos, o que é completamente louco do ponto de vista científico. Mas aqui eu posso falar, por exemplo, do filme Os Croods, que é uma animação bastante recente, que fala sobre uma família de homens das cavernas, botas entre aspas. Ou a gente pode falar do Ano 1, do Jack Black, do Michael Cera, que também trabalha essa noção do homem das cavernas. São dois filmes que para entretenimento pode servir para alguma coisa, mas que eu não recomendaria para quem quer entender o momento histórico que eu estou falando, o momento dos primeiros hominídeos. Se você tem uma abstração maior, um gosto fílmico mais refinado, existe um filme excelente que eu realmente recomendo. A Guerra do Fogo é um filme de 1981, é uma produção franco-canadense que fala do contato entre dois grupos rivais de hominídeos, um que domina a cultura, domina a fala e o outro que ainda não domina, e ele vai tratar essas relações a partir daí. Só que é um filme que é realmente voltado para quem tem uma experiência fílmica um pouco mais refinada. A maioria dos especialistas em uso de cinema em sala de aula realmente recomendam que o professor sempre respeite, sempre procure levar em consideração a cultura fílmica do aluno. Por isso que eu estou fazendo essas observações aqui. É lógico que nada impede que o professor também refine essa cultura fílmica, oferecendo uma nova abordagem. Mas é um filme que é um pouco mais lento, é um filme que não tem tanto diálogo. Então, dependendo da faixa etária do aluno, pode ser que não seja tão bem apreendido. Em contraposição a essa escassez de obras fílmicas que possam tratar o tema com um pouco mais de atenção, a gente teve recentemente o lançamento de um jogo de videogame que é uma experiência bastante interessante. Esse jogo se chama Far Cry Primal, ele é um jogo da Ubisoft lançado em 2016 e ele conta a história de um caçador-coletor e o jogador, o player, ele vai se colocar na função desse caçador-coletor, vai enfrentar animais mais ou menos desse período, que vão causar ali a aventura do jogo a partir disso. É bastante interessante, é lógico que existem algumas imprecisões. Para quem quiser, eu estou colocando aqui embaixo o link do canal Colecionador de Ossos, que mostra o que é do período, o que não é do período nesse jogo específico, que é um vídeo bastante interessante para quem é fã de games. E é talvez um grande pecado aqui do meu canal eu não consegui ainda me aprofundar no uso de games em sala de aula, até porque eu sou um jogador bastante preguiçoso até certo ponto. Eu não tenho muito tempo para poder me dedicar a esses jogos mais compridos, mais complexos de hoje em dia. Mas realmente eu recomendo que quem queira um momento, quem goste desse momento, procure esse jogo porque ele realmente parece ser muito interessante. As críticas são bastante positivas a respeito dele.
Por fim, o aluno ou o professor que queira enriquecer a aula dele, uma função, algo que ele pode fazer que é bastante interessante, é fazer uso da própria internet, do próprio YouTube. Pode parecer estranho que eu estou aqui num canal de YouTube falando de outro canal de YouTube, ainda mais se o meu canal é tão pequeno, ainda não tem nenhum tipo de expressão, não estou fazendo um merchan ou coisa parecida. Mas existem diversos canais que colocam conteúdo de extrema qualidade, tanto sobre esse período como sobre vários outros períodos. E aqui oferecendo um projeto de interdisciplinaridade que fica quase impossível. Como, por exemplo, nos canais de ciência ou de biologia que existem na internet, onde o professor e o aluno podem enriquecer profundamente o conteúdo deles sobre o primeiro hominídeos, já que é uma matéria que está diretamente ligada à biologia. Então aqui eu vou recomendar 2 vídeos que são bastante interessantes para o aluno / professor entender esse momento, tá? O primeiro vídeo é um vídeo do canal Nerdologia, um canal que foi construído a partir ali do Jovem Nerd, que é um canal de cultura geek bastante popular, e o apresentador é o Átila. Especificamente esse vídeo, pelo menos, que tem os vídeos de história, é outro apresentador. No vídeo sobre a origem da vida, o Átila vai descrever de uma maneira bastante didática, fazendo paralelos bastante didáticos, toda a teoria contemporânea sobre a origem da vida no planeta Terra. Eu estou colocando o link do programa aqui embaixo para que vocês possam ter acesso a ele. Quem quiser, fica muito fácil, é só abrir aqui a descrição, clicar e já assistir. É um vídeo curto, de por volta de 10 minutos e bastante interessante, que eu recomendo bastante. O Nerdologia tem uma maneira de poder apresentar a ciência de uma maneira bastante interessante. Eles têm recursos visuais que favorecem que o aluno preste atenção naquele processo. O segundo vídeo que eu tenho para recomendar, um vídeo um pouquinho mais longo, do Yuri Greco, que apresenta o canal Eu Ciência, Ciência. Ele é um biólogo, o vídeo dele é bastante interessante, e aqui eu estou falando especificamente do 4º vídeo da série de aulas dele sobre evolução. Quem quiser pegar todos os vídeos, todas as aulas de evolução, eu acho muito interessante. Eu mesmo vi todas essas aulas porque eu sou muito interessado por esse tema, eu gosto muito desse tema. Mas esse vídeo 4º fala especificamente do processo de evolução humana, por isso que ele é tão interessante. E ele inclusive faz adendos que eu mesmo não tinha conhecimento até ver esse vídeo específico. Outra coisa que é muito interessante no trabalho desses 2 cientistas é que eles dispõem as fontes deles na descrição dos vídeos. Então, sempre que você procurar ciência na internet, é sempre interessante que você tenha como acessar as fontes daquilo ali. De onde a pessoa está tirando aquilo? É da cabeça dela? É apenas uma concepção ou é realmente ciência? É uma ideia que o cara teve da cabeça dele ou realmente é um produto de um método científico? E por fim eu vou fazer uma menção honrosa a um vídeo aqui que eu próprio já passei em sala de aula, numa primeira aula que eu tive num primeiro ano, que é um vídeo muito interessante. É um documentário da Discovery, um documentário até um pouco longo, de 1 hora e pouquinho mais ou menos, e ele se chama Grandes Histórias e Pequenas Coisas. É muito interessante porque ele mostra o dia cotidiano de um rapaz. Então o rapaz acorda e ele vai tomar um café, e aí ele pega e conta a história do café. E aí ele vai escovar o dente e conta a história da pasta de dente. E aí ele vai no barbeiro, conta a história da barbearia. É bastante interessante. Eu uso isso para poder falar que tudo tem história, e isso é realmente maravilhoso. Para quem não é tão chegado em documentários, na linguagem de documentários, pode achar um pouquinho chato, mas se você quiser, eu estou deixando também ali o link na descrição. Então, gostou desse vídeo? Posso continuar fazendo? Vai dar espectadores? Uma vez por mês, pelo menos? O próximo vídeo, no caso, seria os povos da Mesopotâmia. Vamos lá, gente. Tenha uma excelente semana. Obrigado por ter visto aqui o nosso vídeo. Compartilha, curte. Continua liberando essa ideia. Valeu, gente!